Olá pessoal, aqui é o Júnior da Colecione.com e hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente poder dar seguimento ao vídeo anterior em relação aos questionamentos, né, dos inscritos aí no canal, que a gente vai começar a tirar agora umas dúvidas mais pontuais aí de vocês, né, para a gente estar aumentando o nosso repertório numismático aí. Hoje eu vou responder a pergunta do Ivo Márcio, que ele pergunta sobre moedas falsas de época. Tarcísio Bonfim, ele quer saber sobre o valor real da moeda de DH. E Digital Graça, que quer saber em relação a associações, como se associa, qual, né, em relação aos grupos, aos clubes de numismática da região dela, tá? Então vamos começar com respondendo ao Ivo Márcio sobre moedas falsas de época. Ivo, creio que sua dúvida deve ser comum para outras pessoas, né? A gente tem que entender que moedas falsas de época, elas são atribuídas a moedas que foram falsificadas num período que não tem mais moeda vigente. Ou seja, eu não tenho moedas falsas de época de moedas vigente. Então vamos esclarecer isso aqui logo. Não existe moeda falsa de real, falsa de época de real. Moedas e cédulas de reais ou são verdadeiras ou são falsas. As falsas devem ser entregues às autoridades competentes, que têm o poder de recolhimento, de verificar e de avaliar se a peça é falsa ou não. E é crime você portar, você tentar passar, você vender, você anunciar. Então, aconselho a todos, se mantenha distante de moedas e cédulas falsas do real, tá? Voltando às moedas falsas de época. Moedas falsas de época surgiu desde os primórdios das moedas, porque sempre teve gente querendo se dar bem, fazendo pouco esforço. Então os falsários já existem há séculos e séculos e séculos e milênios, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente teve um episódio muito interessante que foi o recolhimento das moedas de cobre, né? Que assim, teve um período nosso que tinha tanta moeda falsa de cobre circulando, falsas, que circulavam normalmente, que a proporção às vezes chegava de cada 10 moedas, 7, 8 eram moedas falsas, né? Então, determinada província tal. Então, foi recolhido isso. Então, a moeda de época em si, falsa de época, é uma moeda feita para a pessoa que a faz obter vantagem. É uma moeda que circula. Você não faz uma moeda falsa de época só para ser comemorativa. Você faz uma moeda falsa de época para ela circular. 960 réis, as moedas de cobre. Era muito comum aqui no Brasil pegar a moeda de 20 réis e fazer ela LXXX. Os conhecidos xenxens aí que a gente tem aí na nossa numária, que são as moedas de cobre. O cobre é muito falsificado. E eu vou mostrar uma moeda mais recente, tá? Falsificada. É uma falsa de época. Por que falsa de época? Porque ela é a representação de uma moeda que teve vigor, que teve um lastro na época, e ela foi feita para se passar por uma moeda autêntica e enganar alguém, ou no comércio, ou em algum negócio, de alguma forma ela circulou, tá? Aqui, ó, vamos ver se dá para visualizar aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Não dá para ampliar o zoom. Mas aqui, ó. É uma moeda de 2.000 réis, uma cachorrinha. Tá vendo? Essa aqui é uma falsa de época, porque ela foi feita para circular no lugar de uma moeda autêntica, tá? E falsa de época, como eu falei, só é falsa de época de moedas que não têm a vigência legal. Agora nós vamos falar, porque como a gente está falando em falsa de época, a gente também tem que ter a diferenciação. A gente tem que saber diferenciar falsa de época, falsas modernas, réplicas, cópias, né? Aqui, inclusive, eu tenho uma falsa chinesa, uma réplica para mostrar para vocês. Olha que moeda. Isso aqui é aquelas moedas que o pessoal compra no AliExpress, bota nas coleções para valorizar a coleção e tentar vender mais caro, tá? Então, muita gente está usando esse artifício aí. Já peguei muita coleção com moedas falsas
Eu tentei achar aqui uma do 4 mil réis do quarto centenário. Eu não achei, mas a pessoa colocou na coleção, jurava de pé junto que era, porque comprou há mais de 30 anos atrás a moeda e era uma moeda chinesa, tá? Então tem gente que faz todo tipo de manobra para poder ganhar um pouco de vantagem em cima das pessoas. Só que quando a pessoa vem numa loja, a pessoa que está atrás do balcão, ela conhece as coisas, né? Se não fosse isso, a gente nem arriscaria abrir e mexer com coisas que a gente não conhece. Então, esse tipo de peça aqui é uma cópia, uma réplica, é uma cópia, muito utilizada para enganar colecionadores, tá? Muita gente está usando essas peças aqui para colocar na coleção, para valorizar sua coleção. Pegam umas moedas simples, aí colocam umas 4, 5 réplicas de prata para valorizar um pouquinho. Aí, em vez de vender a coleção por 300, 400 reais, pede 1.000, porque tem essas moedas de prata, a pessoa compra, não conhece. Quando vai olhar, tá lá as peças falsas. Então, isso aqui é uma peça falsa, para enganar, geralmente feita, moderna. Na realidade, seria uma réplica, mas as pessoas estão usando para fazer esse tipo de coisa, tá? E eu vou mostrar uma outra pecinha, que é uma pecinha clássica. É uma pecinha, uma moeda romana. Comprei um lote de moedas. Não veio especificado que isso aqui era uma moeda falsa, mas é uma moeda falsa. Não sei se vai dar para vocês verem. Vamos puxar aqui. Tá vendo como é que ela é um sanduíche. São duas bandas, tá vendo? Eu vou tentar fazer assim, talvez no vídeo ampliado aí vocês consigam ver. Ela é um sanduíche. Então, isso aqui é uma moeda fundida, depois ela amassada assim, ó. E são duas bandas, tá? Então, isso aqui é a típica moeda realmente para enganar o colecionador. Antigamente, no início do século, lá tinha uma empresa na Europa que tinha um comércio de moedas romanas falsas. Aí isso aqui já é moeda falsa mesmo. Isso aqui é feita para fake mesmo. Isso aqui é para enganar o colecionador. Como eu falei, eu comprei um lote e no lote, como assim? A gente certifica algumas peças, classifica algumas peças, então a gente tem a responsabilidade de estar olhando sempre as moedas. E a gente olha sempre, analisa as moedas para poder estar fazendo o certificado. Então esse lote, eu nem olhei o lote todo, eu comprei um lote de 30 e poucas moedas. E a primeira que eu bati o olho foi essa aqui, que eu achei ela estranha. Ela tá bem, até bem cunhada, tá uma cunhagenzinha até boa, mas quando você vê o rebordo dela, assim, a borda, né, o, a serrilha, que deveria ser aqui, né, como a gente chama aqui de serrilha, tem uma, nitidamente, né, você consegue afirmar com toda certeza que é uma peça falsa, tá? Então esses são os alertas, né? Expliquei um pouquinho sobre a moeda falsa de época, que é uma moeda que circulou na época no lugar de uma moeda verdadeira. Ela foi feita com esse fundamento para circular. Essa daqui é uma moeda que foi feita para enganar o colecionador. Isso aqui é uma réplica, é um souvenir, mas que as pessoas estão usando também na atualidade para enganar alguns colecionadores. Então ficou alerta, compre sempre de pessoas que você conhece, pessoas idôneas, principalmente de pessoas que você saiba exatamente onde ela reside. E se ela for do seu estado, melhor ainda, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Adquira sempre peças de procedência, de preferência aqui com a gente, que a gente vai, por exemplo, moeda romana e antiga, a gente te dá o certificado e a nota fiscal. As moedas normais, a gente te dá nota, então você vai ter sempre o respaldo das notas, e a gente está aqui fixo já há 15, 16 anos, então a gente consegue te dar essa garantia. Agora vamos passar a pergunta do Tarcísio Bonfim, o valor da moeda do real, o DH. Então, Tarcísio, é o seguinte, também é uma dúvida também comum a várias pessoas, então hoje, a data de hoje é dia 1º de julho de 2021, eu tenho visto as moedas de DH sendo vendidas na faixa de R$ 500 fora do Facebook, porque não só de Facebook vive a numismática, tá? Então esse é um mercado, é uma parte do mercado. Existe outro mercado. Então você tem lojas, você tem outras pessoas que vendem, você tem feiras, você tem vários outros locais. De catálogo, ela marca R$ 500, flor de cunho. E eu tenho realmente visto algumas peças sendo vendidas a 500 e até
pessoal pedindo R$ 750. Ela tá em ascensão, essa moeda, né? Ela tá, vamos dizer assim, ela tá em evidência. Então, muita gente é oferta e procura. Tem muita gente que detém muitas moedas dessa, não é uma moeda rara, porque tem gente que tem sachê de 50, outro tem sachê de 500. É uma moeda difícil de você comprar, porque quem tem está soltando aos poucos, para poder justamente valorizar a peça. Então, esse é o, vamos dizer assim, esse é o grande contraponto dessa peça. Ela existe em demasia, mas tem gente segurando demais, então o preço eleva, porque tem muita gente procurando. Mas a sua resposta é o valor que eu acho de mercado, que eu tenho visto, uma média de preço, sem medo de ser feliz, é R$ 650. Você consegue comprar em muitos lugares. Em 500, 550 você tem que procurar um pouco. E 780 já tem uns desvairados aí que já estão pedindo esse valor, mas é lei da oferta e procura. Cada um tem a sua mercadoria, pede o valor que quer. Referência de catálogo. O último catálogo que saiu, que foi o do Cláudio Amato, ela está catalogada como R$ 500, tá? Então é isso. Então, a sua dúvida eu responderia que hoje você consegue adquirir esta peça de uma forma mediana, assim, nem pagando muito, nem pagando pouco, entre R$ 600 e R$ 650. Se procurar, você consegue entre 500 e 550. E se você não quiser procurar, você consegue pagar aí até 780, igual eu vi já gente vendendo, tá ok? E agora nós vamos passar para a resposta para Digital Graça, que ela está perguntando sobre associações de numismáticos, de colecionadores na região dela. Olha só, Digital Graça, eu acho que eu não lembro o seu nome, eu vi lá, eu não sei se é Maria das Graças, mas o nome que está na pergunta é Digital Graça. Então, eu vou ser bem breve nisso. Eu não conheço nenhuma associação na sua região. Mas eu te aconselho, se você é colecionadora, a primeira coisa que você tem que analisar quando você for se associar em algum local de colecionadores, veja se algum membro da diretoria é comerciante. Se algum membro da diretoria for comerciante, eu te aconselho a não se associar. Porque a associação, como o nome já diz, é associação de colecionadores. Tem que ser para colecionadores. E quando você tem uma associação que ela vamos dizer assim, administrada por comerciantes, sempre vai ter um conflito de interesse. Sempre vai ter disputazinhas, igual a gente vê em várias associações aí, gente falando mal da diretoria, que antigamente era diretor e agora não é mais. Então sempre vai ter essa confusão, porque sim, a pessoa, querendo ou não, uma hora ela utiliza o cargo para obter vantagens sobre os demais colecionadores. Então, o correto é você procurar uma associação em que seja proibido que a pessoa que exerça o cargo de diretor ou qualquer cargo dentro da associação seja comerciante, que exerça a função de comércio, tá? Esse é o recado que eu dou, tá? Eu sou comerciante, já fui convidado para fazer parte da diretoria de associações, não aceitei, porque eu tenho comigo uma coisa que se chama conflito de interesses. E quando você é uma pessoa que você realmente tem um certo princípio, você não larga os seus princípios. Eu vivo de vender e comprar moedas. Se eu sou diretor de uma associação, chega uma pessoa vendendo, claro que o meu lado comerciante vai falar mais alto, eu vou querer comprar aquela peça. Não vou querer pegar aquela peça e distribuir entre fazer um leilão e distribuir para todo mundo, né? Então, assim, pode ser que exista algum ou outro que tenha essa mentalidade de ajudar a pessoa que chega, mas pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, pelo que eu já vi, pelo que eu já presenciei, não estou dizendo que alguém me contou, não. Estou dizendo que o que eu já vi, o que eu já presenciei, eu não indico nenhuma associação que hoje tenha pessoas ligadas ao comércio em sua administração. Então, pessoal, é um vídeo que eu estou respondendo as perguntas aí das pessoas. E não esquece de deixar o seu like. Tô de máscara para incentivar todos vocês a usar máscara, que a gente está numa campanha aí ferrada contra o coronavírus, né?
Então a gente tem que se resguardar. Vamos nos proteger e nos proteger os nossos companheiros, as pessoas que a gente gosta, né? Aqui está tendo uma instalação de internet, a gente está mudando a internet, então por isso eu estou de máscara, mas aproveitei também para fazer isso. Vamos aí fazer uma forcinha e usar também a máscara nos lugares públicos, nos elevadores, aonde você puder usar a máscara, você use. Dentro da sua casa, não, mas quando você sair, né? Então, pessoal, vamos tendo também a nossa parte consciente de cidadão. Tá ok? Então, próximo vídeo eu vou responder mais algumas perguntas e vou estar jogando alguns vídeos também aí com outros assuntos no meio, mas agora eu vou aproveitar e fazer essa série de vídeos aí respondendo as pessoas. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber de alguma coisa que eu ainda não falei nos vídeos, então deixa aqui que a gente vai pegar e vai responder a sua dúvida, porque a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de milhares de outras pessoas. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.